10 horas e 47 minutos, o MT1 começa com imagens ao vivo de Sinop para você. Neste momento, dá para ver um pouquinho aí do céu azul, tempo firme na cidade nesse começo de semana. 31 graus é a temperatura de momento aqui na cidade, nebulosidade que vem aumentando ao longo da manhã. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes da previsão do tempo para esse primeiro dia útil do inverno deste ano. Sorriso também com 31 graus, temperatura média aí nas cidades da nossa região. E você, claro, faz o MT1 junto com a gente. O número aparece na sua tela, é o WhatsApp do MT1, 669-9662-6737. Participe desde já, mandando sua foto, vídeo, a torcida pelo Brasil aí no fim de semana na sua casa. A gente quer ver e mostrar aqui no MT1. Enquanto isso, você confere o que é notícia hoje na nossa região. 3 pessoas morreram em confronto com a polícia no fim de semana em Nova Mutum. Acidentes deixam 5 mortos entre sábado e hoje no norte do estado. Na BR-163 foram 2 óbitos e em Sinop 3 pessoas morreram só no sábado. A cidade lidera o ranking de mortes no trânsito em Mato Grosso. O MT1 também atualiza o estado de saúde do cacique Raoni. O líder indígena passou por uma cirurgia em um hospital de São Paulo nesse fim de semana, para onde foi transferido de avião na sexta-feira. E ainda a vitória do Brasil em cima do Haiti pela Copa do Mundo foi tema de festa de aniversário aqui em Sinop. A gente começou a buscar as coisas um ano antes. A gente decidiu fazer lá no começo do ano, quando a gente viu, assim, quando ia cair o jogo. Aí eu falei assim, não, vamos comprar as coisas, vamos... Que antes era só, tipo assim, era um churrasquinho, era um bolinho, era uma decoraçãozinha. E aí foi tomando uma proporção que nem a gente esperava. Mas de agora para arrumar todas as coisas foi uma semana antes. Foi a semana inteira até hoje na batalha. E todo mundo teve que virar caráter. Até a Mainha tá de tutu aqui. Ela tinha uma blusinha, mas não serviu. Foi muita carne para ela. Daí não acabou não servindo. Mas tá aqui hoje, torcendo, ó. Segunda-feira, 22 de junho. As notícias do dia na nossa região. A partir de agora, no MT1. 10 horas e 49 minutos, muito bom dia para você, bom começo de semana, seja bem-vindo, bem-vinda. Já vai participando com a gente pelo nosso WhatsApp, o número, claro, você já tem aí no seu celular, mas se não tiver, já salva aí, está aparecendo na sua tela. Hoje o nosso jornal é um pouquinho mais curto, mais rápido por conta da Copa do Mundo, mas claro, com todas as notícias da nossa região e aquilo que importa para você. Em Nova Mutum, 3 suspeitos morreram no confronto com a polícia nesse fim de semana. Os policiais militares foram acionados para uma ocorrência de roubo em um estabelecimento. Os suspeitos estariam armados e fugiram do local. Ao localizar o carro em que os criminosos estavam, a PM deu ordem de parada, mas os suspeitos desobedeceram e continuaram a fuga. Ao ouvirem disparos vindos do veículo, os policiais revidaram. Na abordagem, um dos suspeitos teria descido do carro com um revólver em uma das mãos. De acordo com a polícia militar, o homem apontou a arma em direção aos militares, que atiraram contra o suspeito. Outros 3 criminosos que também estavam no local foram atingidos depois de não obedecerem às ordens para deixarem as armas. Todos foram socorridos, mas 3 não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Um 4º suspeito segue internado no Hospital Regional de Nova Mutum. Armas e munições foram apreendidas. E 3 suspeitos foram detidos após uma tentativa de assalto em uma casa no bairro Aquarela das Artes, aqui em Sinop, ontem à noite. Entre os suspeitos estão 2 adolescentes e um jovem de 18 anos. Segundo a Polícia Militar, o grupo teria invadido o imóvel, mas acabou flagrado pelos moradores e todos eles foram detidos com apoio da segurança do bairro. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava dentro de casa quando ouviu barulhos de passos e conversas no telhado da residência. Ao sair para verificar a situação, o morador teria se deparado com os suspeitos. Neste momento, eles fugiram pelo muro de uma casa vizinha e tentaram escapar pela Avenida das Artes. A equipe de segurança do bairro foi acionada e conseguiu conter os 3 suspeitos até a chegada da polícia militar.
Segundo a PM, os envolvidos teriam utilizado uma escada e uma tábua entre as construções para ter acesso ao imóvel. Durante a ocorrência, um dos adolescentes relatou para os policiais que o plano para a invasão teria sido organizado por outro suspeito que trabalha em uma obra próxima à residência. A polícia também apura a participação de um quarto envolvido que conseguiu fugir antes da chegada das equipes. Os dois adolescentes e o jovem de 18 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sinop, onde o caso passa a ser investigado. É claro que essas investigações aí vão continuar agora por parte da Polícia Civil. E ainda falando da Polícia Civil, os agentes localizaram o corpo de Vitor Ursulino da Silva, de 23 anos, que estava desaparecido em Colíder. A Cris Molossi está ao vivo com a gente aqui no MT1 e tem os detalhes desse caso. Oi, Cris, bom dia, bom começo de semana para você. Tá certo, Cris, obrigado por essa atualização e até daqui a pouco aqui no MT1. O cacique Raoni passou por uma cirurgia neste fim de semana após ser transferido de Sinop para São Paulo. O boletim médico foi divulgado agora há pouco e reafirma que o cacique Raoni passa bem. Outras informações amanhã ao longo do dia. E um mutirão oftalmológico atendeu cerca de 1.200 crianças neste domingo em Sinop. A ação integrou a 11ª edição do projeto De Olho no Futuro, desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso e pelo Instituto Dois Pinheiros, com foco na identificação precoce de alterações visuais e no cuidado da saúde ocular infantil. Os atendimentos foram resultado de uma triagem realizada com estudantes de escolas de Sinop, Santa Carmen, Cláudia, Terra Nova e Feliz Natal. Cerca de 600 crianças apresentaram alterações na acuidade visual ou não conseguiram concluir os exames, enquanto outras 600 não compareceram à triagem e também foram incluídas no mutirão. Esse mutirão reuniu 4 médicos oftalmologistas, voluntários e mais de 100 acadêmicos da UFMT, dos cursos de medicina, farmácia e enfermagem. Além de auxiliar nos atendimentos das crianças, os estudantes também participaram de ações de saúde para pais e acompanhantes, como aferição de pressão arterial e dosagem de glicemia. O Lions Clube aqui de Sinop oficializou a nova diretoria durante uma cerimônia que reuniu associados e convidados. Vamos para o intervalo, a seguir o MT1 volta com outras notícias da região, 11 em ponto. Onze horas 4 minutos, MT1 de volta. Um motorista ficou gravemente ferido num acidente ontem à tarde na MT 485, conhecida como Estrada do Morocó, em Lucas do Rio Verde. Uma caminhonete trafegava pela rodovia realizando manobras irregulares e teria invadido a pista contrária e batido de frente com um carro, segundo o Corpo de Bombeiros, esse carro que seguia no sentido contrário. O motorista do veículo atingido ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde em Lucas do Rio Verde e a Polícia Civil agora vai investigar as circunstâncias deste acidente. Um adolescente de 17 anos morreu num acidente na madrugada de hoje na BR-163 em Nova Mutum. A vítima foi identificada como Marcos Felipe Evangelista da Silva Souza. Marcos estava na garupa de uma moto no sentido Cuiabá da rodovia quando houve uma saída de pista e o condutor bateu numa placa de sinalização. O condutor da moto foi encaminhado ao Hospital Regional de Nova Mutum. Ele segue em estado de observação, aguardando resultados de exames. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que Sinop lidera o número de mortes no trânsito nos 5 primeiros meses deste ano. Só no sábado, 3 pessoas morreram aqui na cidade. A Cris Molossi está de volta aqui ao MT1 com os detalhes desses acidentes gravíssimos. Cris. Tá certo, Cris, obrigado pelas informações. Um ótimo dia de trabalho para você e para sua equipe. E esses não foram os únicos acidentes com vítimas fatais na região. Uma pessoa morreu num acidente no sábado, na BR-163 em Matupá. A batida entre um carro e uma moto foi no quilômetro 1034. O piloto da moto morreu ainda no local. O outro veículo caiu num córrego que fica às margens da rodovia. As pessoas que estavam nesse veículo foram atendidas na unidade de pronto atendimento de Peixoto de Azevedo. Essa vítima ainda não foi identificada e as causas do acidente agora vão ser investigadas pela Polícia Civil. A seguir, a vitória do Brasil em cima do Haiti em clima de festa, literalmente. A nossa equipe acompanhou um aniversário todo no clima da seleção brasileira. 11h09, o MT1 volta já.
11 horas, 11 minutos, MT1 de volta, obrigado pela sua companhia. A gente já vai conferir um dos destaques do portal Primeira Página. Olha aí na sua tela, Anvisa libera parte dos produtos IP e mantém suspensão de lotes. Veja o que muda aqui nos consumidores. Esse anúncio da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi hoje, segunda-feira. É uma nova atualização sobre esses produtos da IP e a decisão flexibiliza parte das restrições após a apresentação de laudos que foram considerados satisfatórios. Aqui no PP você tem quais produtos foram liberados, tem todas as listas e também quais produtos que continuam suspensos. Inclusive aqui com as informações sobre os lotes e até quando eles foram fabricados. Os lava-roupas, inclusive, também terão recolhimento voluntário. O portal Primeira Página explica todos os detalhes para você. É só acessar o QR Code que aparece aí embaixo na sua tela ou também na barra de pesquisa aí, colocar primeirapagina.com.br/MT para você ficar por dentro e também compartilhar essa notícia aí para você. O inverno começou oficialmente às 4h24 desse domingo. Vamos lá para fora ver imagens ao vivo de Sinop. Tempo um pouquinho nublado hoje, viu? Primeiro dia útil do inverno. Vamos ver como que ficam os termômetros para essa segunda-feira. Agora 31 graus a temperatura de momento, o dia começou com 21, a máxima chega aos 32 e a umidade relativa do ar está na casa dos 60% agora aqui em Sinop. Tem possibilidade de chuva? Vamos ver na previsão do tempo. Tem sim, viu? 1 milímetro previsto, probabilidade é de 20%. Com esse aumento da nebulosidade ao longo da tarde, pode ser que chova sim, mas essa chuva, gente, é bem isolada em um ponto ou outro da região, ou seja, chove num bairro e no outro nem sinal. Bom, como eu disse, o inverno começou ontem com o solstício de inverno e segue até o dia 22 de setembro, quando ocorre o equinócio de primavera. Aqui em Mato Grosso, o inverno costuma ser impactado muito pelas massas de ar seco do que pelo frio. A tendência é de menos chuva, umidade do ar mais baixa e uma grande amplitude térmica, que é aquela diferença entre a mínima e a máxima, com manhãs mais amenas e tardes mais quentes. E neste ano, o inverno será influenciado pelo fortalecimento do El Niño, esse sistema meteorológico que fica no Pacífico. A previsão indica temperaturas acima da média na maior parte da estação, embora episódios de friagem ainda sejam esperados, especialmente entre o fim de junho e o mês de julho, que é o que está previsto aqui para o final dessa semana, um episódio de friagem aí com uma frente fria que está vindo do sul do país e que deve derrubar um pouquinho as temperaturas aqui na nossa região. Vamos agora para outro destaque, agora é do G1 Mato Grosso, você acessa comigo, o QR Code já está aparecendo aí na sua tela. Tribunal de Contas do Estado determina a posse de contador aprovado em concurso após identificar irregularidades em nomeação municipal. Isso foi aqui em Sinop, viu? Ele determinou que a Prefeitura de Sinop efetive essa nomeação e dê posse a um contador aprovado no concurso público após constatar essa irregularidade. A decisão foi tomada depois de uma auditoria. Então, tem todos os detalhes aqui para você, uma matéria um pouquinho mais extensa do G1 Mato Grosso, que inclusive destaca aqui que o tribunal utilizou da Constituição Federal, que prevê o concurso público como regra para preenchimento de cargos efetivos. Esse é um dos destaques do G1 Mato Grosso. Você acessa aí na sua tela pelo QR Code ou também pelo site g1.com.br/MT. Já pensou em comemorar o seu aniversário com um jogo do Brasil? E se for com vitória, melhor ainda, né? A nossa equipe acompanhou uma festa aqui em Sinop, que teve como tema o jogo entre a seleção brasileira e o Haiti pela Copa do Mundo. E que festa, hein? Mas olha, você viu, né? Você com certeza assistiu o jogo aqui na TV Centro-América. O Brasil venceu o Haiti aí por 3-0. Nem a Cris, que disse que ficaria em 4-1. E nem eu que falei, ainda fui mais otimista, falei que ficaria no 5-1, nós não acertamos o nosso palpite, viu? Na quarta-feira o Brasil retorna ao campo, agora para enfrentar a Escócia, um jogo mais difícil, a gente, claro, vai voltar a dar o palpite aqui no MT1, por enquanto a gente está meio fraco no palpite, você, claro, até quarta-feira já vai mandando para o nosso WhatsApp o seu palpite, e o jogo, que é o último da fase de grupos aí do Brasil, vai ter transmissão da TV Centro-América a partir das 5 horas da tarde. O jogo começa às
às 6 e a transmissão na TV Centro-América começa às 5 horas. Agora, vou falar para vocês uma coisa, foi mais fácil, viu? Contra o Haiti, 3-0, achei que a gente teria um saldo de gols maior, né? Mas vendo aí a festa, é até mais fácil você fazer a festa sabendo, né, da seleção do Haiti, que não tinha, né, vencido a Escócia, também era uma seleção que está participando aí pela segunda vez da Copa do Mundo. A gente, apesar de termos muitas zebras, né, na Copa, aí, com essa maior parte dessas seleções, né, com essa que é a maior Copa do Mundo de todos os tempos, né, a gente já aguardava aí que o Brasil fosse vencer. Esperava, claro, que fosse uma goleada maior, né? Mas 3-0 está de bom tamanho. Agora, contra a Escócia, reforçando então o jogo, tem transmissão da TV Centro-América na quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde. E a gente, claro, vai voltar a falar do assunto, né? E fica a dica aí também, né? Você viu a festa, né? Para fazer uma comemoração na quarta-feira, quem sabe, apesar de ser dia de semana, ainda dá. Vamos para o nosso WhatsApp para ver as mensagens que vocês mandaram aqui para a gente. Olha só, a gente começa com este vídeo. Bom dia, TV Centro-América e todo o nortão do estado. Elias, ele é piloto de paramotor aqui de Sinop e esse é o pôr do sol com direito a pedalada. Isso foi ontem, valeu pela imagem, viu? Agora a gente também tem um áudio, vamos ouvir. Bom dia, meus amigos. Olha aí, final de semana em Lucas, com a minha cunhada, meu cunhado, minha sobrinha, sobrinhos. Maravilhoso final de semana em Lucas. É isso, quem mandou pra gente foi a Dira, todo mundo aí reunido no almoço de família em Lucas do Rio Verde. Valeu, Dira, obrigado pela participação. E para finalizar, tem uma reclamação da Márcia, do Jardim das Orquídeas aqui em Sinop, sobre os horários dos ônibus do transporte público da cidade. Ela diz que o número não está suficiente para atender essa demanda, e isso porque quem precisa do serviço não consegue utilizar, pois os horários não batem com quem sai de casa até o terminal e também para pegar outro ônibus. Ela pede aí que a equipe, né, ajude a encontrar a solução. A gente vai encaminhar essa situação, viu, Márcia, para a equipe responsável lá na Prefeitura de Sinop. E em Sinop, o setor da imunização da Secretaria de Saúde realizou mais uma ação da vacinação itinerante. Dessa vez, o objetivo foi ampliar o acesso às vacinas com um espaço montado em um shopping da cidade. E amanhã, no Bom Dia Nortão, a gente segue com esse assunto para falar sobre o Junho Lilás. Sobre a vacinação, não perca, é a partir das 7 horas da manhã. E o MT1 desta segunda-feira termina aqui, foi bem mais curto, bem mais rápido. Você vai ficar agora com o Globo Esporte. Na sequência tem o Jornal Hoje e a partir do 12h30 você fica com Argentina e Áustria pela Copa do Mundo de Futebol. E o MT2 também é bem mais cedo, a partir das 5 horas da tarde. A gente vai embora com imagens ao vivo de Sinop do Alto para você nesse comecinho, finalzinho de manhã, comecinho de tarde, com o tempo ainda nublado. Obrigado pela sua companhia, um ótimo dia, bom começo de semana e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá!